Bem-vindo ao Desbravando o Desconhecido. Aqui, exploramos os mistérios mais sombrios, lendas assustadoras e acontecimentos inexplicáveis que desafiam a lógica. Se você gosta de histórias de terror, enigmas sobrenaturais e locais amaldiçoados, este é o lugar certo para você. No vídeo de hoje, vamos mergulhar em um dos lugares mais enigmáticos e assustadores dos Estados Unidos, Dudleytown, a cidade fantasma amaldiçoada de Connecticut. Relatos de desaparecimentos, insanidade e aparições estranhas cercam essa vila abandonada. Mas o que realmente aconteceu ali? Antes de começarmos, não se esqueça de deixar o like para fortalecer o canal e se inscrever se ainda não for inscrito. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum mistério sombrio que exploramos por aqui. Agora, apague as luzes, coloque os fones de ouvido e venha desbravar o desconhecido. Por décadas, Dudleytown tem sido infame por inúmeras lendas, desde aparições fantasmagóricas até criaturas assustadoras e estranhas, maldições paranormais e muito mais. Mas o que há nessa pequena cidade fantasma de Connecticut que gerou essas lendas? Esse lugar é realmente amaldiçoado. Ele é maligno. A história de Dudleytown, desde o início, foi envolta em escuridão. Foi colonizada na década de 1740 por Gideon Dudley e Thomas Griffiths, junto com suas famílias. Logo, outras famílias se juntaram a eles. No entanto, esse lugar nunca foi oficialmente considerado uma cidade, sendo mais uma região isolada dentro do município de Corval. A vila estava situada no meio de 3 grandes colinas. Apesar disso, colonos começaram a se estabelecer na região. As famílias Tanner, Jones, Patterson, Dev e Porter fixaram residência ali. A comunidade cresceu ainda mais quando o minério de ferro foi descoberto nas proximidades, tornando a agricultura uma preocupação secundária. No entanto, Dudleytown nunca teve lojas, escolas ou igrejas. Os moradores precisavam comprar suprimentos em cidades vizinhas. Quando alguém morria, era necessário viajar até Corval, pois também não havia um cemitério na vila. A população de Dudleytown nunca foi grande. De acordo com o mapa de 1854, o número máximo de famílias que moraram lá nunca passou de 26. Apesar dessas limitações, a vila prosperou por um tempo. Era conhecida pela produção de madeira, que era queimada para produzir carvão vegetal, usado nas fornalhas de ferro do condado de Litchfield e da cidade de Corval. No entanto, com o passar dos anos, essas fornalhas foram movidas para regiões mais industrializadas e próximas das ferrovias, tornando a madeira de Dudleytown desnecessária. O minério de ferro da região foi explorado por algum tempo, e a vila chegou a ter 3 moinhos movidos a água. Mas, apesar dos sinais aparentes de prosperidade, eventos estranhos começaram a acontecer. Mortes misteriosas e ocorrências bizarras começaram a assombrar Dudleytown. A maldição começa. A família Carter, que chegou em 1759, foi uma das primeiras a sofrer tragédias inexplicáveis. Pouco tempo depois de se estabelecerem, 6 membros da família morreram devido a uma misteriosa praga que assolou Corval. Mais tarde, suspeitou-se que poderia ter sido cólera, mas a verdadeira causa nunca foi confirmada. Devastados pela perda, os membros restantes da família decidiram se mudar para Binghamton, Nova York, na tentativa de deixar a tragédia para trás. Mas a desgraça os perseguiu. Ao se estabelecerem na região conhecida na época como Selva de Delaware, foram atacados por nativos americanos. Nathaniel Carter, sua esposa e seu bebê foram assassinados. Os outros 3 filhos do casal foram sequestrados e levados para o Canadá. Suas 2 filhas foram resgatadas após pagamento de resgate, mas o filho, David Carter, permaneceu com os captores e foi assimilado à tribo. Em 1792, um homem chamado Olister morreu de forma bizarra na casa de seu amigo Tanner. A causa da morte nunca foi explicada. Logo depois, Tanner começou a ter visões de criaturas estranhas e sombrias saindo da floresta. Obcecado pelo que via, ele foi perdendo a sanidade pouco a pouco, até enlouquecer completamente.
Sua filha teve que cuidar dele até sua morte. Mas Tanner não foi o único. Seu vizinho, Abel, também começou a relatar que via seres estranhos rondando a floresta à noite. Pouco tempo depois, ele também enlouqueceu e teve que ser cuidado por sua família até sua morte. Mortes e loucura em Dudley Town. Outro caso famoso foi o do general Herman Swift, veterano da Guerra Revolucionária e que serviu sob o comando de George Washington. Em 1804, ele estava sentado na varanda de sua casa com sua esposa Sarah Fay, aproveitando o dia nublado, quando um raio caiu do nada e atingiu sua esposa, matando-a instantaneamente. O general ficou completamente transtornado e não conseguiu superar a perda. Pouco tempo depois, enlouqueceu e morreu sem causa aparente. Após essa tragédia, outro incidente estranho aconteceu, envolvendo uma figura importante da época. Mais tragédias em Dudley Town. Após a morte do general Herman Swift, outro evento inexplicável abalou a região, desta vez envolvendo um homem influente da época, Horace Greeley, fundador e editor do New York Tribune. Pouco depois de se casar com Mary Young Cheney, Horace se mudou para a área como parte de um movimento de vida saudável, que promovia ar puro, exercícios e uma dieta vegetariana. No início, tudo parecia estar indo bem. No entanto, Mary sofria de uma doença pulmonar, possivelmente asma, e começou a ter crises cada vez mais frequentes. Ela relatava ver algo aterrorizante espreitando na floresta ao redor da casa. Suas crises pioraram a ponto de o casal decidir se mudar de volta para Nova York. Pouco depois de retornarem, Horace concorreria à presidência dos Estados Unidos contra Ulysses S. Grant, mas perdeu a eleição. Na noite anterior à contagem dos votos, Mary faleceu. Apenas um mês depois, Horace também morreu, em circunstâncias estranhas. Muitos outros moradores de Dudley Town também tiveram destinos sombrios. Alguns morreram afogados, outros foram vítimas de pragas desconhecidas, incêndios e eventos sem explicação. O que havia de errado com essa vila? Ao longo dos anos, cada vez mais pessoas relataram ver criaturas estranhas nas sombras da floresta, espalhando medo e reforçando as lendas locais. A Vila Fantasma. No início dos anos 1900, Dudley Town foi completamente abandonada. A última família a permanecer foi a família Brough, mas sua estadia foi repleta de tragédias. Primeiro, todos os seus animais morreram misteriosamente. Logo depois, a matriarca da família faleceu de tuberculose. Seus 2 filhos foram acusados de roubo em uma cidade vizinha e desapareceram sem deixar rastros. O último sobrevivente, John Brough, ficou sozinho na vila. Poucas semanas depois, sua casa pegou fogo. Devastado, ele entrou na floresta e nunca mais foi visto. Após sua morte, Dudley Town tornou-se oficialmente uma cidade fantasma. Mas essa não foi a última página dessa história. Os Clarks e o terror na floresta. Em 1906, um casal dirigia pela região de Litchfield County, Connecticut, em busca de um lugar tranquilo para construir uma casa de campo. Eles passaram por uma ponte de madeira coberta e notaram que a floresta além dela parecia mais escura que o normal. Curiosos, atravessaram a ponte e começaram a explorar a área a pé. O que encontraram os deixou maravilhados: riachos cristalinos, macieiras selvagens e ruínas antigas. Esse casal era Dr. William Cogswell Clark, um oncologista e professor da Universidade de Columbia, e sua esposa Harriet. Encantados com o lugar, compraram 1000 acres de terra na área conhecida como Dark Entry Forest. No entanto, quando tentaram contratar construtores locais, ninguém aceitava o trabalho. Nenhuma oferta de dinheiro mudava a resposta. Sem se importar com os boatos, Clark construiu sozinho uma cabana de 2 andares. No dia de Ação de Graças, o casal celebrou sua nova casa. A partir de então, passavam todos os finais de semana e feriados ali, pescando e explorando a floresta. Mas em 1918, algo assustador aconteceu. Clark recebeu uma chamada de emergência médica e precisou voltar para Nova York. Harriet ficou sozinha na cabana, relutante,
mas fez seu marido prometer que voltaria o mais rápido possível. Dentro de 36 horas, ele estava de volta. Mas quando chegou à estação de trem, Harry não estava lá. Preocupado, correu até a casa. Quando chegou, encontrou a porta entreaberta. Assim que entrou, ouviu um som perturbador vindo do andar de cima. Subindo rapidamente, encontrou sua esposa curvada no chão em posição fetal. Seus olhos arregalados e sua boca aberta emitiam um riso insano e incontrolável. Detalhes sobre o que aconteceu depois variam. Alguns dizem que Harry foi internada em um sanatório, enquanto outros afirmam que ela voltou para Nova York e tirou a própria vida. Mas uma coisa é certa, ela não parava de repetir que tinha visto criaturas na floresta. O que acontece em Dudley Town? Com tantos eventos inexplicáveis, algumas teorias foram propostas. Alguns historiadores tentam minimizar os acontecimentos, alegando que as histórias são exageradas. Mas por que tantas mortes estranhas, insanidade e tragédias aconteceram exatamente nesse lugar? Testemunhas modernas relataram avistamentos de sombras misteriosas, sons assustadores e até entidades bizarras. Nos anos 1970, os famosos investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren exploraram a floresta e afirmaram que o local estava infestado de demônios. O mistério continua. Hoje, Dudley Town está em propriedade privada e é ilegal entrar lá. Mas além das questões legais, talvez o verdadeiro perigo seja o que ainda espreita naquela floresta. Se você valoriza sua sanidade e sua alma, talvez seja melhor não tentar descobrir. Dudley Town, a cidade fantasma amaldiçoada de Connecticut. Por décadas, Dudley Town tem sido conhecida por inúmeras lendas, desde aparições fantasmagóricas até criaturas estranhas e assustadoras, maldições paranormais e muito mais. Mas o que há nessa pequena cidade fantasma de Connecticut que gerou essas lendas? Será que esse lugar é realmente amaldiçoado? Existe algo maligno ali? O mistério de Horace Greeley e sua esposa. Entre os acontecimentos mais marcantes da região está o caso de Horace Greeley, fundador e editor do New York Tribune. Pouco tempo após se casar com Mary Young Chaney, ele decidiu se mudar para a área como parte de um movimento de vida saudável que incentivava o ar puro, exercícios e uma alimentação vegetariana. No início, tudo parecia estar indo bem. No entanto, Mary sofria de uma doença pulmonar, possivelmente asma, e começou a ter crises frequentes. Essas crises ocorriam sempre que ela via algo aterrorizante espreitando na floresta. A situação piorou tanto que o casal retornou a Nova York. Algum tempo depois, Horace decidiu concorrer à presidência dos Estados Unidos contra Ulysses S. Grant, mas acabou perdendo a eleição. Na noite anterior à contagem dos votos, Mary morreu. Apenas um mês depois, Horace também faleceu, de forma inesperada. A maldição de Dudley Town. Vários outros moradores da vila perderam a vida em circunstâncias misteriosas e bizarras, incluindo afogamentos, pragas desconhecidas, incêndios e mortes sem explicação. Era como se alguém ou algo tivesse lançado uma maldição sobre Dudley Town. Tanner, Abel e Mary não foram os únicos a dizer que viram coisas inexplicáveis. Com o tempo, sussurros se transformaram em lendas, e cada vez mais pessoas relatavam ter visto entidades aterrorizantes na floresta. Por volta do início dos anos 1900, todos os moradores de Dudley Town já haviam partido ou morrido. Aqueles que não fugiram abandonaram suas casas. A única exceção foi a família Broff, que tentou viver na vila. No entanto, seu tempo ali foi curto e trágico. Primeiro, todo o seu gado morreu misteriosamente. Pouco depois, a mãe da família faleceu de tuberculose. Os 2 filhos foram acusados de roubo em uma cidade próxima e desapareceram, nunca mais sendo vistos. O único remanescente foi John Broff, o patriarca da família. Mas semanas depois, sua casa pegou fogo. Devastado, John entrou na floresta e nunca mais foi visto. Após seu desaparecimento, Dudley Town se tornou oficialmente uma cidade fantasma. O casal Clark e o terror na floresta.
No verão de 1906, um casal dirigia pelo condado de Litchfield, Connecticut, quando avistou uma ponte de madeira coberta que levava a uma colina densamente florestada. Algo na paisagem parecia anormalmente escuro, o que despertou sua curiosidade. Ao atravessar a ponte e seguir a estrada sinuosa, o casal precisou parar o carro e continuar a pé. Eles queriam encontrar um lugar perfeito para construir uma casa de campo e descansar da vida agitada em Nova York. O casal era Dr. William Cogswell Clark, um oncologista e professor da Universidade de Columbia, e sua esposa, Harriet. Maravilhados com o que viram, rios cristalinos, macieiras selvagens e ruínas antigas, decidiram comprar 1000 acres da floresta chamada Dark Entry Forest. Entretanto, ao tentarem contratar construtores locais, ninguém aceitava o trabalho, não importava o quanto oferecessem. Sem dar atenção aos rumores, Clark construiu sozinho uma cabana de 2 andares. No dia de ação de graças, o casal celebrou sua nova casa. Desde então, passaram todos os finais de semana e feriados ali, pescando e explorando a floresta. Mas no verão de 1918, algo assustador aconteceu. Clark recebeu um chamado de emergência médica e precisou voltar para Nova York. Harriet ficou sozinha na cabana, relutante, mas fez seu marido prometer que voltaria o mais rápido possível. Dentro de 36 horas, ele estava de volta. Mas, ao chegar à estação de trem, Harriet não estava lá. Preocupado, correu até a casa. Quando chegou, encontrou a porta entreaberta. Assim que entrou, ouviu um som perturbador vindo do andar de cima. Subindo rapidamente, encontrou sua esposa curvada no chão, em posição fetal. Seus olhos arregalados, sua boca aberta, emitiam um riso insano e incontrolável. Harriet nunca se recuperou completamente. Alguns dizem que ela foi internada em um sanatório. Outros afirmam que ela voltou para Nova York e tirou a própria vida. Mas uma coisa é certa, ela nunca parou de repetir que via criaturas na floresta. O mistério de Dudley Town permanece. Com tantas tragédias inexplicáveis, historiadores tentaram desacreditar os eventos, alegando que são apenas exageros e lendas urbanas. Mas por que tantas mortes estranhas, insanidade e eventos trágicos ocorreram exatamente neste lugar isolado? Testemunhas modernas relataram avistamentos de sombras misteriosas, sons assustadores e entidades bizarras. Nos anos 1970, os famosos investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren exploraram a floresta e afirmaram que o local estava infestado de demônios. Hoje, Dudley Town está em propriedade privada e é ilegal entrar lá. Mas além da questão legal, talvez o verdadeiro perigo seja o que ainda espreita naquela floresta. Se você valoriza sua sanidade e sua alma, talvez seja melhor nunca tentar descobrir o que realmente aconteceu ali. Se você chegou até aqui, obrigado por acompanhar essa história intrigante e misteriosa sobre Dudley Town. O que você acha? Essa cidade realmente foi amaldiçoada? Ou tudo não passa de lendas exageradas? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo mais conteúdos assustadores e envolventes como este. Se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos mistérios que exploraremos juntos. Nos vemos no próximo vídeo. Fique seguro, evite lugares amaldiçoados e até a próxima. Desbravando o desconhecido, a busca nunca cessa. Verdades ocultas no escuro, abrindo toda a festa. Entre mitos e verdades, faço o fato brilhar. No canal do mistério, ninguém pode faltar. Ouço sussurros no vento, piscas da neblina. Com meu flow eu ilumino, abro portas clandestinas. Investigação constante, esse é meu caminho. Focado no enigma, vou firme e sozinho. Do plano ao além, em cada direção. Deixando pegada, alimentando a paixão. Curiosidade saciável, o desconhecido é vasto. Juntando peça por peça no mic, meto estardalhaço.